Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Estas foram as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 8 e o versículo de número 15. Nós encontramos no Evangelho de Marcos, ainda no capítulo de número 8, Jesus realizando ali a segunda multiplicação dos pães. Havia um povo que há mais de 3 dias estava acompanhando Jesus no deserto, e para não despedir aquele povo com fome e de mãos vazias, Jesus realiza um milagre da multiplicação dos pães. E logo após este milagre, Jesus, junto com os seus discípulos, resolvem atravessar para o outro lado. E os seus discípulos, que haviam presenciado a multiplicação dos pães, começaram a perceber que eles não tinham o que comer naquela caminhada. E começaram ali a discutir: ora, não temos pão, não temos o que comer. E Jesus, ouvindo a conversa dos seus discípulos, Jesus os advertiu, dizendo: cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Mas o que Jesus queria dizer aos seus discípulos? Primeiro, quando Jesus ele diz aos seus discípulos: guardai-vos do fermento dos fariseus, Jesus estava ensinando os seus discípulos e os advertindo contra a hipocrisia, pois que os fariseus eram conhecidos pela sua hipocrisia, pela sua vã maneira de viver. Ou seja, os fariseus, eles diziam para o povo: façam isso, mas na verdade nem eles mesmos poderiam realizar o que eles estavam ordenando. E os fariseus estavam sempre querendo combater a Jesus. Como certa feita, Jesus estava na casa de um homem chamado Levi, e então ali os fariseus começaram a acusar Jesus de comer com o pecador, pois que para os fariseus eles não poderiam se contaminar. Para os fariseus, estar na casa de um publicano era algo absurdo, porque os fariseus eles se achavam santos demais para poder se misturar com alguém que para eles era pecador. Mas Jesus ia onde os fariseus não iriam jamais. Então eles acusavam Jesus de violar o sábado. Certa vez Jesus ele cura um homem no dia de sábado, e os fariseus começam a acusar Jesus de curandeirismo, de violar ali a lei do sábado, quebrando assim o sábado, e mal sabiam eles que Jesus é maior do que o sábado. E Jesus os advertiu dizendo: vocês são hipócritas, porque se porventura um boi de vocês caírem num buraco no dia de sábado, vocês vão lá e resgatam esse animal. Por quê? Porque um boi tem um certo valor monetário. Então Jesus ali repreendeu os fariseus por causa disso. Os fariseus, eles batiam no peito e eles diziam: mas nós somos dizimistas. De tudo que passa nas nossas mãos nós damos o dízimo, do endro, da hortelã, do cominho. E Jesus diz: mas vocês não praticam a misericórdia, a justiça e o juízo. Então Jesus estava advertindo os seus discípulos contra a hipocrisia, ou seja, contra o falar, mas não fazer. E esta é a orientação do Senhor também para nós nos dias de hoje. Porque na verdade mais vale aquilo que nós fazemos do que aquilo que nós falamos. Mas Jesus também orientou os seus discípulos contra o fermento de Herodes. E o que era o fermento de Herodes? O fermento de Herodes era a politicagem, era o mundanismo. Nós sabemos muito bem que Herodes ele foi um homem muito mau. Ele foi um governante ali naquela época. Herodes era matador de criança. Herodes foi aquele que foi advertido por João porque ele tomou a esposa do seu irmão Filipe. Herodes, quando Jesus iria se referir a ele, Jesus o referia como raposa. Herodes é uma raposa. Então Herodes representa o mundanismo. Herodes representava ali a politicagem.
aquele tipo de pessoa que quer estar bem com todo mundo. Esse era o fermento de Herodes. E nós sabemos muito bem que não há como nós agradarmos a todo mundo, porque aquele que deseja agradar o mundo acaba desagradando a Deus, desagradando ao Senhor. Então Jesus estava dizendo aos seus discípulos ali, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com a politicagem, porque às vezes nós queremos estar bem com todo mundo e nós acabamos desagradando ao nosso Deus. Então eu quero que vocês fiquem com esta palavra aí no seu coração, que nós venhamos viver para agradar a Deus, porque para isso Deus nos chamou. Que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.